Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. E aí, o que você acha desse possível retorno de Dedé ao Vasco? Nos últimos dias foi noticiado esse interesse do Vasco, interesse inclusive do próprio zagueiro em retornar para São Januário, e as duas partes, ali as três na verdade, né? Tem o Cruzeiro também, que detém os direitos do jogador, vem negociando essa possível transação do jogador, esse retorno dele ao Vasco. Bom, mas antes de eu trazer alguns números aqui para a gente tentar entender como é que está esse momento da carreira do Dedé, será que ele ainda consegue realmente atuar em alto nível? Muita gente questionando isso nas redes sociais. Eu faço convite para você, se você for novo aqui no canal, para você se inscrever. Se você já está acostumado aqui também com o meu trabalho, gosta dos meus vídeos, deixa seu like aqui também e deixe seu comentário, dizendo o que você acha desse possível retorno de Dedé ao Vasco e se ele ainda é capaz de atuar em alto nível. Mas por que eu faço essa pergunta? Como disse aqui, muita gente questionando a questão física do Dedé. Ele passou ali entre 2015 e 2017, ele praticamente não atuou, teve seguidas lesões nos dois joelhos, agora teve mais uma lesão, desfalcou o Cruzeiro nas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que nos últimos anos tem convivido com essas dores e lesões no joelho. Não são só lesões, ele mesmo já deixou claro em alguns momentos que ele veio atuando mesmo com dores nos joelhos. Ele se esforçou para não ficar parado ainda mais tempo, perdeu praticamente 3 anos da carreira, não queria ficar fora e acabou em alguns momentos até forçando para jogar com dor. E eu fui atrás desses números para entender se realmente o Dedé é capaz de jogar em alto nível, como ele vinha rendendo, e se realmente é verdade essa história que ele praticamente não atuou nos últimos anos. Na verdade, entre 2015 e 2017, ele realmente passou um período muito longo sem jogar. Retornou, fez algumas partidas, voltava a sentir, ficava longe. Se não me engano, disputou 15 ou 16 partidas só nessas 3 temporadas pelo Cruzeiro. Só que nos últimos 2 anos, ele disputou 88 jogos. Só em 2019, foram 45 partidas oficiais dele com a camisa do Cruzeiro. Só para a gente ter uma noção, o Leandro Castan, que é capitão do Vasco, titular incontestável da zaga do Vasco, fez 40 jogos em 2019, ou seja, 5 a menos que o Dedé, que ainda sofreu uma lesão ali, terminou a temporada sem jogar. Inclusive a reta final ali, o Cruzeiro precisava dele e ele estava lesionado, muita gente criticando. Depois surgiu o vídeo dele em festa, até uma festa da esposa dele, enfim. Ele não veio, não atuou no fim da temporada, mas durante grande parte da temporada ele foi o titular e jogando constantemente pelo Cruzeiro. Então essa história de que o Dedé não tem sequência de jogos, como eu disse aqui, foram 88 partidas nos últimos 2 anos, 45 em 2019, 43 em 2018, é mentira. Ele tem sim ficado fora em alguns momentos em razão das dores, em razão até de sentir novamente o joelho, mas não é um jogador que ficou, muita gente comparando com o Breno, o vascaíno principalmente, comparando com o caso do Breno, não é um jogador que ficou no estaleiro por muito tempo nas últimas 2 temporadas. Pelo contrário, atuou até mais que o titular hoje da defesa do Vasco. E além de jogar, jogou muitas vezes bem. O Dedé, por exemplo, em 2018, foi o 3º zagueiro com a melhor média de desarmes do Campeonato Brasileiro. A média de um roubo de bola a cada 45 minutos. Esse número piorou um pouquinho em 2019, subiu para um desarme a cada 58 minutos, mas ainda assim ficou em 13º ali no ranking geral de zagueiros com mais de 15 jogos, que é onde eu fiz esse levantamento, mas ainda assim um número muito superior ao do Oswaldo Henriques, por exemplo, que foi titular pelo lado direito da zaga do Vasco, que é onde atua o Dedé, nessa temporada 2019. O colombiano teve uma média de um desarme a cada 105 minutos em campo. É quase o dobro do que o Dedé precisou em 2019, mesmo não tendo uma grande temporada, mesmo o Cruzeiro tendo sido rebaixado, pior campanha da história do clube. Ainda assim, o Dedé teve um aproveitamento nos desarmes muito superior ao do Oswaldo Henriques.
inclusive muito superior também ao do Wesley, que em tese é quem deve começar 2020 como titular da zaga do Vasco, já que o colombiano não renovou o contrato e ele, pelo menos pela última temporada, era o primeiro ali na fila nessa ordem de sucessão aí, era quem vinha entrando nas partidas em que o Henrique não podia atuar. E o Wesley, em 2019, no Campeonato Brasileiro, precisou de 133 minutos para realizar um desarme. Ou seja, quase o triplo do que o Dedé precisou nessa temporada, mesmo não sendo um grande ano da carreira dele. Esses números deixam claro para mim que, mesmo não sendo mais o melhor zagueiro do Brasil, como a torcida do Vasco tanto cantou nas arquibancadas, a torcida do Cruzeiro cantou várias vezes, e por mérito, o Dedé era sim o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro nesse início de década de 2010, 2011, 2012, 2013, até o 2014, ele antes dele sofrer a lesão era realmente o melhor defensor do futebol brasileiro. Hoje ele já não é mais o melhor zagueiro do Brasil, mas ainda é um dos melhores do Brasil. Isso deixa muito claro para mim que, mesmo não vivendo a sua melhor fase fisicamente e até tecnicamente, com muita dificuldade para recuperar dessas dores, dessas seguidas lesões, se o Dedé não é mais o melhor zagueiro do Brasil, é sem dúvida alguma um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro. Em relação a um possível retorno ao Vasco, ainda pesa muito o carinho que ele tem do torcedor. Vi muita gente chateada com ele ali em algumas declarações que ele deu na época de Cruzeiro, falando que não tinha saudade do Vasco. Não, acho que não quer dizer que ele não tinha vontade de retornar ao Vasco. Ele tinha contrato com o Cruzeiro, tem ainda contrato com o Cruzeiro, não tinha também por que ficar se declarando a um clube que é rival nacional, tendo ele contrato com outro clube, tendo carinho também do torcedor, um clube que inclusive cuidou dele esses 3 anos que ele ficou praticamente sem atuar. O Cruzeiro ajudou muito ele nessa recuperação, deu espaço para ele, e ele tem o carinho com certeza com o Cruzeiro, assim como tem com o Vasco, tanto que deixa muito claro que quer retornar a São Januário. As questões ali são financeiras. Eu acho que pesa muito para o Dedé, um jogador já de 31 anos de idade, querer se consolidar. Ele é ídolo no Cruzeiro, é ídolo no Vasco, mas se queimou talvez um pouquinho com essa saída. Muita gente, principalmente a molecada mais nova, talvez nem se lembre dele no Vasco jogando, ou pegou só o finalzinho. Alguns pegaram birra dele por causa desses comentários que eu já citei aqui. É a chance dele, então, retornar para o clube que o projetou. Não foi onde ele foi revelado, ele surgiu muito bem no Volta Redonda, passou na base do Fluminense, mas foi no Vasco que ele ganhou projeção nacional, e ele tem a chance aí muito próximo já do fim de carreira. Dedé talvez tenha mais 4, 5 anos em alto rendimento, ou de rendimento, talvez se aposente até por conta das seguidas lesões, não estenda muito a carreira. Ele falou que joga com dores, como eu já falei aqui, às vezes acaba se encurtando a carreira do jogador, já tem uma situação financeira estável. Então é a chance dele retornar e reconquistar a parcela talvez mínima da torcida do Vasco, que tenha perdido um pouco do carinho por ele, e se reafirmar ainda mais com esses torcedores que sentem saudade do Dedé. Dedé, como eu disse aqui, o maior zagueiro do Brasil no início dessa década, pelo menos atuando no futebol brasileiro naquele período. E que pelo Vasco conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Série B, fez ótima campanha com o Vasco em 2002 na Libertadores, chegou próximo ao título, talvez seja aí um dos maiores ídolos recentes da história do Vasco. Um retorno então a São Januário seria o casamento perfeito, com os dois ganhando. Claro, tem que ver a parte física do Dedé, como é que ele se encontra nesse momento, a parte clínica dele, como foi essa última lesão. Tem que negociar muito bem os valores. O Vasco não tem a menor condição de oferecer para o Dedé 700 mil de salário, que era o que vem sendo bem noticiado que ele recebia no Cruzeiro. Metade disso para o Vasco já é um grande investimento, já chegaria com status de talvez o jogador mais caro do elenco, ou um dos mais caros, ao lado do Castan, que deve receber aproximadamente isso depois que renovou o contrato. Mas enfim, é um jogador que já chega, caso realmente retorne ao Vasco, com um carinho muito especial do torcedor, retorna à sua casa, mas precisa de um trabalho específico para não voltar a ter lesões, para não desfalcar o time durante um longo tempo. Não foi isso que aconteceu nas últimas temporadas com o Cruzeiro. Ele conseguiu disputar mais de 40 jogos nos últimos 2 anos,
mas ainda assim desfalcou em alguns momentos em razão de lesão. Acho que o Vasco, no caso de um retorno do Dedé, deveria segurar bastante durante o estadual e aproveitar ele um pouco mais no Campeonato Brasileiro, nas retas finais ali de Copa do Brasil e Sul-Americana, que o Vasco, espero eu, vai estar brigando ali por maio, junho, vai estar ainda dentro dessas competições. O Vasco precisa fazer um planejamento muito bem, muito específico para ele, tanto para ele quanto para o Ramon e para o Breno, dois outros jogadores que estão retornando de lesão, para que consigam desenvolver o seu futebol em 2020 sem grandes riscos de lesão, porque tecnicamente é um ótimo jogador, um ótimo zagueiro, seria um grande reforço para a defesa do Vasco, que já vinha muito bem. O Castan é um grande zagueiro, o Ricardo Graça, a reserva dele, é muito bom. É difícil um clube ter dois zagueiros canhotos bons. Aliás, é muito difícil um clube ter um zagueiro canhoto muito bom, e o Vasco tem dois. Faltava acertar esse lado direito da zaga, que vinha falhando muito com o Oswaldo Henrique na reta final, falhou demais com o Erlen no início da temporada e em 2018, e caso o Dedé chegue e consiga atuar, mesmo não sendo mais o Dedé de 2011, ainda seria um grande reforço para o Vasco. Bom, galera, é isso. Minha opinião sobre o Dedé é essa. Quero ouvir a sua também, deixe aqui nos seus comentários. Mais uma vez eu deixo o convite, se você ainda não é inscrito no canal, para se inscrever. Saudações e até a próxima.